a fé e a decisão. Este é o assunto que eu quero tratar com você hoje, meu amigo, minha amiga, na mensagem para viver melhor. Quero fazer uma leitura na palavra de Deus, que está no Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, do 1 ao 17. Estou aqui lendo na tradução da NVI, Nova Versão Internacional. Vamos à leitura da palavra de Deus. Depois que muitos discípulos abandonaram Jesus após o seu discurso acerca da sua missão e da sua filiação da parte de Deus, há um relato que diz assim: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, que é dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vocês vão à festa e ainda não subirei a esta festa. Porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então a palavra, ela é bem clara ao mostrar aqui essa distonalidade ou essa discordância entre o mundo sem Deus, ou o mundo sem crer em Deus, e o mundo que crê em Deus. A palavra, quando Jesus diz o mundo me odeia, ele está dizendo aqueles que querem se apegar aos seus próprios interesses não podem suportar uma mensagem como esta. Mas ele diz também, Jesus diz também na passagem, em outras passagens mais aqui, que aqueles que são de Deus, ele disse isso anteriormente, eles ouvem a palavra de Deus. Ali, é claro, havia uma distonância, uma discordância quanto aos seus ensinos, porque Jesus denunciava o pecado e falava sobre o arrependimento para a salvação eterna. Mas eu quero compartilhar nesse dia com você, meu amigo e minha amiga, o seguinte: que crer, nós falamos aqui que a fé ela é acompanhada de uma decisão, a fé e a decisão. Então crer é aquilo que nós temos por certo,
aquilo que nós damos como verdadeiro, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos confiança, quando nós confiamos em alguém, quando nós aceitamos como verdadeiras as palavras ou as afirmações de alguém, quando nós com confiança damos crédito ao que essa pessoa está dizendo, não só por causa da palavra, porque palavra, a erudição, isso não é tão difícil, basta um pouco de dedicação, de aplicação, e se dizem palavras bonitas e sábias até. Mas Jesus fala aqui de exemplo de vida. E a gente vai dar crédito naquele que tem o exemplo de vida para nos dar. Jesus era assim. E ele passa essa lição aos discípulos. E os fariseus, claro que apegados às suas tradições judaicas, eles jamais aceitariam o que Jesus estava ensinando, sendo ele o Filho de Deus. Então, nesse dia eu quero dizer o seguinte para você. Essa questão do mundo odiar a Cristo, do mundo odiar os cristãos, este ódio é uma ferramenta maligna para tirar o homem do seu verdadeiro propósito, porque Deus, Ele quer que todo homem se salve. Mas existe o inimigo das almas que querem a destruição do ser humano. Ou seja, quer a alma para si. O diabo quer roubar a sua alma, quer roubar a alma de todo ser humano. Então Jesus ele veio mostrar algumas coisas para fazer-nos enxergar que a vida com Ele não se trata apenas de prazeres momentâneos ou passageiros ou temporais, mas a vida que Ele nos oferece, ela é eterna, é vida eterna. O mundo odiava e odeia a Cristo e os cristãos por quê? Primeiramente, ele proclamava que os separados de Deus estão decaídos. Aqui em João 3, versículo 19 e 20, nós encontramos isso. Jesus falando sobre este assunto tão importante, que aqueles que estão separados de Deus estão fora dos planos de salvação. 3, 19 e 20 diz assim, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, mas ele diz também, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então essa mensagem de Jesus, é claro, ela vinha incomodando aqueles que queriam justificar-se a si mesmo. Então Jesus ele proclamava, que os separados de Deus estavam decaídos, ou seja, estavam em trevas, estavam fora do plano da salvação, se não recebessem a graça de Deus entregue por Ele mesmo, o próprio Deus, através desse Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós. Então o mundo odiava a Cristo e odeia os cristãos justamente nesse momento em que ele denuncia que os decaídos, os afastados de Deus estão caídos, estão precisando de salvação. Outro fato do ódio do mundo a Cristo e aos cristãos é que Cristo denunciava, como os cristãos devem denunciar também, toda injustiça. Os fariseus, eles queriam aquele evangelho positivo, aquele evangelho só da prosperidade, o evangelho dos bens materiais, mas sem aliança eterna com Deus. E Jesus é a aliança entre nós e Deus. Ou seja, ele veio firmar um contrato de compromisso da humanidade com Deus e de Deus com a humanidade.
Começando primeiro de Deus, a iniciativa foi de Deus de fazer esta aliança com a humanidade. Os fariseus não, é aquele evangelho positivo, aquele evangelho sem compromisso. Nós vemos aqui Jesus denunciando a crueldade humana, as trevas que o mundo andava, como hoje os cristãos denunciam isso, que o mundo está em trevas. Os fariseus já pregavam um evangelho sem exigência de arrependimento. A primeira palavra para a salvação é essa: arrependei-vos e credes no evangelho, crede na palavra de Deus, crede no Filho de Deus. E aqui os fariseus, eles querem aquele evangelho isento de arrependimento. Você faz o que quiser, o que bem entender, porque Deus, Ele te ama a si mesmo. É claro que Deus nos ama da forma que nós somos, mas necessário é que aceitemos Jesus, nos arrependamos dos nossos pecados, para que nós possamos ter direito à salvação eterna. Outro motivo do ódio contra Jesus e contra os cristãos também, é o denunciar da imoralidade humana. Os fariseus, eles queriam o quê? O evangelho sem exigência, aliás, sem se pregar retidão de vida, sem domínio próprio, desenfreado. As pessoas, hoje você pode perceber, as pessoas vivendo de qualquer maneira ao seu bel prazer, imoralidade entrando nos lares, por todos os meios possíveis. Os pais perdem o controle dos filhos. Quando eu digo o controle de formar o caráter dos seus filhos, por causa da imoralidade que entra nos lares desenfreadamente. Essa é a pregação do evangelho. Arrependam-se disso, cuidem de seus filhos, para que eles no futuro possam ser cidadãos de bem e, além do mais, alcancem a salvação eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazendo a vontade de Deus. A fé não pode estar baseada somente nas experiências. A fé não pode estar baseada em conhecimento dos ensinos de Jesus somente. A fé genuína, ela deve ser baseada em desejar fazer a vontade de Deus. Por isso que a mensagem de hoje é fé e decisão. Eu não posso simplesmente ter alguns momentos bons e dizer que isso é o suficiente para que o meu nome esteja escrito, ou o teu nome esteja escrito no livro da vida. Nós devemos buscar a graça de Deus para termos o desejo de fazer a vontade de Deus. Agora, a decisão de nos salvar, Deus já fez. Ele decidiu, enviou Jesus Cristo, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo. Agora quem crer e for batizado será salvo. Agora quem não crer será condenado. E a condenação é essa, a separação eterna de Deus, chamada de segunda morte, onde o bicho não morre, onde o sofrimento é eterno. Jesus quer para você gozo eterno. Tome a decisão de fazer a vontade de Deus. A decisão é tua. Deus já se decidiu por você, já se doou por você, já enviou o seu Filho por você, por mim, por toda a humanidade. Agora decida fazer a sua vontade. Crer é estar decidido a obedecer. Quando eu creio, eu obedeço. A referência de quem realmente crê em Deus é essa: obediência à sua palavra. Não é tão difícil, porque com Cristo tudo nós conseguimos, tudo nós podemos. Jesus é o motivo de nós vivermos e anunciarmos este evangelho bendito da salvação. Que Deus possa te dar graça, bendizer a tua vida todos os dias, esteja debaixo da presença do Senhor e seja salvo, tu e a tua casa. Se você já é um salvo, já é uma salva em Cristo, permaneça na obediência, porque crer é estar decidido a obedecer. O Senhor te abençoe mais e mais.